O editorial de hoje é porque esse tema nos atravessou ao longo da semana. Bom, tem atravessado, né? O tema da luta contra o sionismo, que não se confunde com uma luta antissemita, mesmo porque os judeus não são os únicos semitas do planeta, por sinal, nem são. Será que eu falei errado? Auditores Fiscais do Trabalho, é isso aí, AFT, Auditores Fiscais do Trabalho, que é eles que vêm aqui. Então, que não se confunde com antissemitismo. Não, são coisas diferentes. Nem com antijudaísmo, nem com nada. A luta contra o sionismo, que é uma luta antirracista, assim como foi a luta contra o apartheid na África do Sul, é uma luta contra o apartheid em Israel, com uma diferença em relação à África do Sul, é que há uma dominância, há uma prevalência, há uma penetração do sionismo em escala praticamente global, diferentemente da África do Sul, que era algo ali, né, restrito ao país. É claro que o racismo é um fenômeno que se espalha pelo mundo, mas não existia um movimento da África do Sul com defensores, articuladores, lobistas, um movimento agressivo nos países que buscava intimidar aqueles que combatiam a ideologia racista da África do Sul, do apartheid. Não. Agora sim. Né? Agora você tem um movimento, você tem uma agressividade cada vez maior, você tem uma presença do sionismo que é um negócio impressionante. E no momento em que eles estão realizando o genocídio, porque o genocídio não acabou na Palestina, no momento em que eles aprovam a pena de enforcamento contra os palestinos, você tem um crescimento sem precedentes do sionismo no que eu chamaria ali de liberal progressismo. Então você tem um crescimento do sionismo aqui no Brasil, claramente, no PT, no PSB e no governo Lula. Só que, essa informação é verdadeiramente impressionante. Está aqui. Né? O governo Lula está promovendo no Itamaraty um seminário, agora dia 16 de abril, tá? Com algumas das principais lideranças sionistas do Brasil, os principais dirigentes da CONIB. É chocante. Não é chocante. Isso vem crescendo. A gente tem denunciado aqui. Isto vem crescendo no governo Lula e no PT. Tá? Então tá aí, reportagem do Opera Mundi. Opera Mundi, o proprietário do Opera Mundi é o Breno Altman, que é perseguido, é um dos mais perseguidos. Acho que ele e o Tiago Ávila são os mais perseguidos abertamente pelos sionistas no Brasil, e no caso do Tiago Ávila internacionalmente, né? E o governo não move uma palha para defendê-los. Não move uma palha para defendê-los. Ao contrário, está cada vez mais se dobrando ao sionismo. Não, o governo Lula, vamos lembrar, não rompeu relações diplomáticas com Israel, em nenhum momento durante o processo do genocídio proibiu o envio de petróleo brasileiro para alimentar a máquina de guerra de Israel, nunca. E agora, né, manteve lideranças sionistas na cúpula do governo o tempo todo. Então, estamos falando aí do Jacques Wagner, da Clara Ante. Jacques Wagner, líder do governo na Câmara, ex-governador da Bahia. Clara Ante, eu sempre digo, gente, não conheço Clara Ante, não tem importância. Não, a Clara Ante, ela trabalha ao lado do Lula, no Palácio do Planalto. Ela tem uma missão que ela já teve em outros governos, ela está com o Lula há bastante tempo. E ela os dois são lideranças sionistas, mas teve na CONIB, gente, pelo amor de Deus, ela teve na CONIB agora, 3 meses atrás. E ela é responsável, eles têm um sistema que foi estruturado lá atrás, hoje está tecnologicamente avançado, ela tem uma equipe que não é pequena. Então, o que faz a Clara Ante? E já fez isso, ela conta, não é segredo, ela conta no livro dela sobre o Lula. Ela faz o seguinte... fez e faz o seguinte, ela tem uma equipe que acompanha a agenda do Lula.
Então, essa equipe acompanha todas as reuniões e todos os eventos públicos. Então, quando o Lula faz uma promessa no evento público, eles registram. Quando vai lá, ele tem uma audiência com o ministro e o ministro assume algum tipo de compromisso com o Lula, eles registram e colocam numa grande planilha, num sistema, né, que vai acompanhando o desenrolar disso. Então, avisa o Lula, olha, o Camilo Santana prometeu que ia lançar o pé de meia hoje, ou amanhã. Aí o Lula pega o telefone, Camilo, e o pé de meia? É assim que funciona. Portanto, ela fica do lado do Lula, despacha com o Lula o tempo todo, é um sistema fundamental no funcionamento. É claro que ela não cobra do Lula a promessa de, por exemplo, reestatizar a Eletrobras, isso ela não faz. Não é? Mas essas promessinhas do cotidiano, eles que fazem a gestão. Então, ela tem uma figura-chave no governo Lula, é uma figura-chave. Mas não são só eles, né? Você tem uma figura-chave ou duas figuras-chaves para o governo Lula, que não são do PT, que não foi do PT, não são do PT, mas são da base do governo, são governistas, que é simplesmente o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o Tarcísio Mota. Então você tem uma penetração do sionismo na cúpula do Estado brasileiro e na cúpula do governo que é impressionante. Né? E agora a gente tem a Tabata Amaral. Tabata Amaral hoje é do PSB. E tem uma liderança muito... Eu vou contar, inclusive, as cogitações que há dentro do petismo para a Tabata Amaral. Vamos falar daqui a pouco. Então é o seguinte, vai ter um evento no Itamaraty. No Itamaraty. Tá? Na sede, no Palácio das Relações Exteriores Brasileiras, sobre, abre muitas aspas, antissemitismo com a nata do movimento sionista brasileiro. Eu quero saber, é possível uma coisa dessa? Desculpa, mas é isso. Esse é o caminho que o governo Lula está trilhando. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. O Anderson dizendo, tá complicado isso aí, muito complicado mesmo. O Anderson Braga Godoy disse, nunca vou esquecer que o Bozo foi na Hebraica do Rio de Janeiro, nós pesamos, então, ele provavelmente é um quilombola, né, em arrobas e que não servimos nem para reprodutor, jamais vou esquecer. Lembram-se disso? É a comunidade judaica, comunidade sionista, presente lá na Hebraica. Esse vídeo é famoso, gente. Todo mundo deu risada. Quando o Bolsonaro cometeu esse crime de racismo. Crime de racismo. Não é? Contra a população negra e os quilombolas do país. Tá aí. Agora, essa turma que deu risada vai estar lá no Itamaraty. Nesse evento do governo Lula. A Margarete Gonzato, obrigado. Chega com o pingo dela aqui. Então, é isso. Agora, dia 16 de abril, um evento sionista em pleno Palácio do Itamaraty. E não é só o Itamaraty, não. O Ministério dos Direitos Humanos vai estar no encontro. Não é pouca coisa, não. O Ministério dos Direitos Humanos vai estar nesse evento. Sabe o Conselhão, lá da República, também está convidado, vai estar presente no evento. Né? A Geisa diz assim, eu, na minha ignorância total, desconhecia que a Clara Ante é sionista e comprei e li o livro que ela publicou, 40 anos com o Lula. Eu tenho o livro aqui também. Bem, antes tarde do que nunca, vivendo e aprendendo. Então, ela era extrema... Gente, a Clara Ante, fomos colegas no movimento estudantil. Ali no final dos anos 70. Ela é um pouco mais velha, não sei que idade ela tem, mas deve ter 70 e tanto. Ela era uma super liderança trotskista da liberdade de luta. Eu lá, um jovem, né? Essas diferenças de idade são sempre relativas, né? Quando a gente tem
18 anos de idade, alguém que tem 23, 24, você fala, uau, né? Hoje você tem, eu no meu caso tenho 66, alguém tem 70, estamos juntos, estamos na mesma, né? 68, 69, 70, estamos juntos, não tem essa diferença. Então, ela nunca expressou isso lá. E neste livro, ela escamoteia a questão, ela não expressa o sionismo dela, ela escondeu. Mas foi se sentindo crescentemente com espaço para se revelar uma racista e fazer propaganda, e mais do que propaganda, né? Articulações pró-racistas, articulações pró-sionistas do governo, abertamente. Teve na Conib, teve lá na Toca do Lobo, né? E agora está na articulação desse encontro lá no Itamaraty. Bom, teve por sinal, teve uma delegação judaica que foi ao Palácio do Planalto, estava cheio de sionistas na delegação, tá bom? Recentemente. Enquanto em todo mundo cresce o apoio à Palestina, no Brasil o governo aumenta o apoio ao sionismo. Is not real. Mas eu vou te dizer, viu, Elizabeth, não é só no Brasil, não. Esse é um movimento global que o progressismo liberal está fazendo. E isso vem por conta, evidentemente, da relação cada vez maior, ou da inspiração cada vez maior do PT com o Partido Democrata dos Estados Unidos. O PT hoje é cara de um focinho do outro, como se diz o ditado, do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é um partido profundamente sionista, profundamente sionista. Tem algumas mudanças lá? Tem, mas é um partido sionista. Então, é isso. Agora, esse anúncio do evento sai na semana em que a Tabata Amaral apresentou o projeto de lei, foi tema, nós fomos atravessados por essa questão do avanço sionista no Brasil essa semana, por isso que esse editorial está sendo feito. A Tabata Amaral apresentou o projeto em que ela traça um sinal de equivalência entre antisionismo e antissemitismo. Um negócio impressionante. E vou dizer já para vocês, este projeto não é da Tabata Amaral. Este projeto é um projeto do Movimento Sionista Internacional, ela recebeu e levou adiante, e que está sendo aprovado em vários países do mundo por iniciativa dos chamados progressistas. Por iniciativa dos chamados progressistas. Isso virou uma onda, e a Tabata Amaral, do PSB, mesmo partido do Alckmin, tá? Mesmo partido do noivo dela, o João Campos, prefeito de Recife. A Tabata Amaral, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, ainda mantém o nome socialista no nome, mantém na legenda. Ela apresentou, então, esta proposta, este projeto do movimento sionista internacional. E aí, não, mas a Tabata não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. O Haddad, ele mesmo, o Haddad deu uma entrevista semana passada cogitando nomes para ser seu companheiro ou companheira de chapa em São Paulo, para o governo do Estado. Ele mencionou, não fui eu. Ele mencionou a Tabata como um dos nomes possíveis para fazer dobradinha com ele na disputa do governo. Então, tá entendendo? Você tem hoje uma penetração no governo Lula, no progressismo liberal, no liberal progressismo, que é avassaladora. Nós acompanhamos aqui esta semana, tivemos uma entrevista, sei quem assistiu viu, a invasão sionista por criminosos de guerra do exército israelense acontecendo no sul da Bahia. Nós tivemos uma entrevista dramática, efetivamente dramática, com 3 lideranças de Itacaré, Morro de São Paulo e Maraú, acho que é isso, que foi dramática, sobre a invasão sionista, a agressividade desses soldados sionistas que agridem, humilham. Então, aquela cena, mostramos aqui a cena. Isso está acontecendo no Brasil. O governo Lula, a Polícia Federal, não impede que criminosos de guerra procurados internacionalmente entrem e saiam do Brasil livremente.
Essa descrição aqui que a Maria fez foi muito chocante. Olha isso aqui. Olha o que tá acontecendo no Brasil, com a inércia do governo Lula, da Polícia Federal, do Itamaraty. Olha o que está acontecendo. E vou contar, tem mais inertes aí nessa história. Com muita frequência, o turista israelense pagando para os carregadores carregarem eles. Então, assim, carregarem os turistas? No carrinho de mão. As pessoas no carrinho de mão. Então, você imagina a cena, você é turista brasileiro e chega em Morro de São Paulo e se depara com a cena de um trabalhador carregando um turista israelense no carrinho de mão no sol do meio-dia, e aquela pessoa ali brincando, tirando foto, fazendo graça. Então, assim, é o tipo de cena que qualquer pessoa com o um mínimo de consciência social não vai se incomodar, entende? Que vai se opor a isso, vai ter um estranhamento. E a gente percebe, outro dia eu estava subindo da praia e vinha simplesmente assim uma carreata praticamente. Vieram uns 8 carrinhos de mão, com os trabalhadores carregando, vários turistas e um último carregando. É o seguinte, porque nós recebemos mensagens ameaçadoras vindas lá do sul da Bahia, de empresários, políticos e tal, por conta dessa entrevista. E aí eles, não, mas aqui sempre foi comum que as pessoas doentes fossem carregadas pelos trabalhadores em solidariedade no carrinho de mão. Gente, não é pessoa doente. Quem é transportado como se fossem eliteiras no tempo da escravidão, lá no sul da Bahia, são soldados sionistas. São soldados no auge da forma, tá? Importante deixar isto bem claro, viu? Bem claro. Né? O que está acontecendo na Bahia não tem nada a ver com solidariedade, com transportar doentes, não. O que está rolando na Bahia é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso que está rolando na Bahia. Né? É o transporte dos senhores de escravos sionistas pelos escravos. É isso que está acontecendo. Vamos continuar com a Maria aqui, mais um pouquinho. Deles. Então, assim, eles brincando, filmando, falando coisas que eu não falo hebreu, então não compreendo, mas com certeza ali o conteúdo desses vídeos provavelmente deve ter algo muito racista ali por trás. E você vê na cara dos trabalhadores, eu vinha subindo da praia, eles vinham descendo, assim, e eu vi a reação de quem trabalha nos restaurantes, das pessoas, outros turistas que olham para aquela cena e ficam chocados, porque é uma cena que choca muito. Então, isso é muito comum. Esse desrespeito que eles têm com as pessoas aqui é comum. Você vê que não é um comportamento isolado, como o Ângelo bem falou. É um comportamento padrão. Se você chegar hoje em Morro de São Paulo, você nunca teve contato com o turista israelense, você vai 1 hora na segunda praia, que é onde eles se concentram, as pessoas, eu tenho relatos reais, de pessoas reais, de turistas que chegam aqui, que nunca tiveram contato com o turismo israelense e que me relatam as mesmas coisas, o mesmo padrão de comportamento, que eles não respeitam, eles não escutam, ele não tenta falar um básico do idioma, um bom dia, um obrigado, eles não fazem. Eles simplesmente tratam o trabalhador e utilizam do nosso privilégio aqui de estar nas praias, tudo, como o quintal da casa deles. Essa entrevista foi dramática, e aí, não é só a Polícia Federal que não age contra esses criminosos de guerra aí, contra esses bandidos, não é só o Itamaraty que não faz nada, não é só a presidência da República que não tem... mantém relações normais com Israel. Não. O prefeito de Itacaré é do PT. E não faz nada. Não faz nada. Conforme o Sony, que era um dos que participou aqui, foi muito forte. Foi muito forte a fala de todos. O diretório municipal do PT
e o diretório municipal do PCdoB não soltam uma nota, não manifestam solidariedade, não estão presentes nas mobilizações contra essa presença sionista. É grave, gente. Teve que ir para lá. O Tiago Ávila, né, que anteontem, né, foi detido, foi proibido de entrar na Argentina pelo governo sionista do Milei, e vai para lá, por exemplo, o Hilton Coelho, deputado estadual do PSOL lá de Salvador, que vai para lá e apresentou um projeto contra essa presença dos sionistas lá no sul da Bahia. Por sinal, Hilton Coelho vem aqui segunda-feira para falar sobre isso. Então, é isso que eu estou dizendo. É o evento, o governo Lula promovendo um evento com os sionistas da CONIB, é a Clara Ante, é o Jacques Wagner, é o Alcolumbre, é o Hugo Mota, e isso vai descendo. Isso que é importante. Na medida em que há um crescimento da ideologia sionista no interior do campo progressista e do PT, isso vai descendo para as bases. É assim que funciona, gente. Não tem essa história de que, não, o Lula está fazendo isso porque ele é um grande estrategista. Mas o partido, na verdade, é antisionista. Não, isso vai descendo para a base. Isso vai descendo para a base, é o que a gente vê, né? Lá na base, no território, os diretórios, tanto do PCdoB quanto do PT, conciliam com essa invasão agressiva do sionismo. E, como eu disse, isso é um processo internacional. Estas ações aqui no Brasil são parte de uma ação articulada, gente. Isso é articulado, isso é organizado, isso tem comando. O comando sai lá de Israel, né? Tem comando. Ao mesmo tempo em que a Tabata apresentava aqui esse projeto, traçando uma equivalência entre antissemitismo e antisionismo, lá na França, o governo Macron apresentava o mesmo projeto. Vai ser votado, já apresentou. O mesmo projeto. Copia e cola, tá? Os projetos que estão sendo apresentados. É isso que eu estou dizendo. Isso é um negócio articulado internacionalmente. Na sexta-feira passada, o governador do estado de Wisconsin, nunca sei a pronúncia do estado, Wisconsin, né, assinou a lei que adota uma definição de antissemitismo que é a mesma que está contida no projeto da Tabata e no projeto do governo Macron. Vocês estão entendendo que esse mundo chamado liberal progressista, bom, ele não é republicano, tá? É do Partido Democrata. Esse mundo liberal progressista está se embarcando cada vez mais no movimento sionista mundial e disputando a liderança com a extrema-direita, né? A extrema-direita agora praticamente só tinha extrema-direita, né, no movimento sionista. Não, agora os chamados progressistas entram e vão estabelecendo. Agora, final do ano, viu uma entrevista da Clara Ante num desses canais progressistas aí, fazendo propaganda aberta do sionismo, numa boa, entendeu? E os entrevistadores dando risadinha e tudo. Está crescendo. Está crescendo. Essa reportagem é da Rádio Pública, da Rádio e TV Pública, da mídia pública lá do estado, de Wisconsin, tá? Ainda tem disso lá nos Estados Unidos, e aí críticos afirmam que isso pode inibir a liberdade de expressão. Tá aí. Né? Tá aí. É isso o que está rolando. E aí, para completar, a Venezuela. O governo venezuelano, Adelcy Rodrigues, também abrindo espaço para o movimento sionista. Né? É isso. Né? Tem gente aqui no Brasil, na esquerda, que diz que não, que é uma resistência, que blá, 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 mas a traição ao Maduro é evidente e a rendição do governo venezuelano ao imperialismo é evidente. E agora isso se estende também ao sionismo. Olha isso aqui, porque nós estamos nesse momento, né, falei aqui do feriado, amanhã, por sinal, então pause. Gente, como eu disse, houve uma conversão em massa aqui no Farol Brasil ao catolicismo. Antes era só eu, católico comunista, mais católico. Houve uma conversão em massa essa semana e amanhã não tem programa, tá bom? Amanhã não tem programa, sexta-feira santa, é feriado nacional, então não tem programa, a gente volta segunda-feira. E nós estamos, então, no momento da Páscoa católica, mas não apenas católica, não é de todo o cristianismo, mas uma parte relevante do cristianismo,
e na Pessah, que é a Páscoa judaica. Aí a Delcy vai lá, ela grava 2 mensagens, uma mensagem para a Páscoa católica e vai gravar uma mensagem para Pessah. Aqui. Especial para el pueblo judío, Día del Pesach. En este momento de celebración de un pueblo que inició su liberación y que, al igual que los pueblos del mundo, aspira a la paz, la tranquilidad, la prosperidad, yo quiero enviar un saludo muy especial al rabino principal Isaac Cohen, a la comunidad judía en Venezuela y a los pueblos judíos del mundo en general. Mi llamado desde Venezuela es a la paz. Mi llamado desde Venezuela es que todas las religiones, en un país donde hay libertad de culto, libertad de religión, todas las religiones se sumen para aunar al entendimiento, a la convivencia en nuestra patria y sumar a la paz. Bueno, felicitaciones, felicidades en este día y sigamos en comunidad, en la comunidad venezolana, avançando. Então, há alguém da esquerda? Não, mas qual o problema? Ela está saudando a Pessah, que é um momento importantíssimo para a comunidade judaica. Bom, gente, como ela fez com os católicos venezuelanos, mas os católicos são maioria na Venezuela. Sabe quantos judeus tem na Venezuela, segundo os últimos recenseamentos? Não chega a 10 mil. Não chega a 10 mil pessoas. 10 mil pessoas de origem judaica na Venezuela. É óbvio que essa mensagem dela não é para esses 10 mil. Essa mensagem dela é para o Netanyahu. Essa mensagem dela é para o lobby sionista lá nos Estados Unidos. É disso que se trata. É disso que se trata. E ela tem compensações. Está tendo recompensa. Nós vamos falar sobre as recompensas do atual governo da Venezuela mais adiante. Então, a gente tem uma... O Lu Oliveira diz assim, peraí, a mulher está com a faca no pescoço. Ok, eu vou te falar, cara, camarada. Tem muitos camaradas comunistas na ditadura que não estavam só com a faca no pescoço, não, tá? Estavam com a faca enfiada aqui. Estavam sendo barbaramente torturados. E não se tornaram sionistas. Não traíram. Não mudaram de lado. Então, calma lá. Calma lá, porque não é bem assim. Não é bem assim. A gente sempre tem escolha na vida. As pessoas comuns e os poderosos. Sempre tem escolha na vida. É uma escolha. É uma escolha. Né? Então, calma lá, porque vamos honrar a memória dos lutadores democratas, comunistas, socialistas, trabalhistas, que morreram na prisão, torturados aqui no Brasil, e que não fizeram conciliação, e que não conciliaram porque estavam com a faca no pescoço. Que faca no pescoço? Ela tá lá, no palácio. Tá lá, mandando, tá lá, governando. Calma lá, não é bem assim, não. Não é, de fato, não é bem assim, não. Não, e o mais grave é que isso tudo acontece no contexto desta ofensiva sionista global e na sequência do Estado sionista de Israel aprovar a pena de morte para os palestinos por enforcamento. Este Ben-Gvir, que é um dos principais líderes do governo sionista de Israel, ministro da Segurança Interna, andando com... Vocês estão vendo ali? É um brochinho, um pin, como chama, com a forca. Um adorador da morte dos palestinos. Só tem pena de morte em Israel a partir de agora. Só tem pena de morte em Israel a partir de agora para palestinos. Judeus não podem ser enforcados, não podem sofrer pena de morte em Israel, tá? É só palestino. É só palestino. Agora, neste contexto, neste cenário, o governo Lula está brincando de fazer seminário com sionistas aqui no Brasil. O governo Lula abre espaço cada vez maior para o sionismo. Eu já falei, registrei aqui ano passado, o lançamento deste programa Mais Especialistas, né, que foi visto como o programa revolucionário do Padilha, derrubaram a ministra da Saúde, como é que chama ela? Meu Deus do céu.
Anísia, derrubaram a Anísia por conta disso, né? Porque o Lula estava inconformado que não estava andando o programa lá Mais Especialistas, não mais médicos, mais especialistas. Este programa foi lançado num evento, olha só, num evento do setor de saúde do LIDE, esse mesmo, LIDE do João Dória, tá? E quem é o presidente do segmento de saúde do LIDE? É ninguém menos que o Cláudio Lotenberg, que é também o presidente da CONIB. É médico, tinha sido presidente do Einstein, em São Paulo. E estava lá ninguém menos que não foi o Padilha, não foi. Mas estava o segundo homem, o secretário executivo do Ministério da Saúde estava lá. Eles lançaram esse programa numa casa acionista. Então, é isso. Esse é o contexto no qual nós vivemos e que, se você é de esquerda, se você de fato é de esquerda, se você ama a vida, se você ama as liberdades, não é possível qualquer conciliação com uma ideologia racista, que é o sionismo, nem com aqueles que aberta ou discretamente, e cada vez mais abertamente, apoiam o sionismo. Ok?